E aí, seja bem-vindo mais uma vez. Sou Cristiano Muniz e hoje eu quero te apresentar uma coisa extremamente importante: os limites das nossas visões. Isso mesmo. Se você não tem ideia do que é isso dentro de você, então vamos começar a estudar a partir de agora. Vamos lá. Que é o seguinte agora, a gente vai entender o que são esses limites de visões através de 5 passos: padrões, nichos, principais características, quais são as autovisões inerentes a esse quadro e aonde que eu fico preso nisso. Vamos entender como isso funciona a partir dessa primeira fase aqui, ó, que são os padrões. Então, tudo se baseia naquilo que está instalado dentro do subconsciente. E esses padrões que seguem a linha, a risca, aquilo que está instalado dentro da sua identidade, suas crenças, você tem, por exemplo, um blueprint daquilo que sai de lá, certo? Então, que são as crenças de escassez, pertencimento, capacidade, merecimento. Todas elas são como algoritmos. Então, vamos supor, para cada ação que você toma, seu corpo interage bioquimicamente para resgatar as matrizes daquilo que você é interiormente, e aí você pensa, sente e age a partir dessa visão. Então, voltando mais uma vez àquela explicação, tudo aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho. Então, se aquilo que eu enxergo é espelho daquilo que eu sou, isso aqui de escassez, pertencimento, capacidade e merecimento, as matrizes são resgatadas daí, de dentro do seu subconsciente. Então, o que acontece com você durante o dia? Você fica entre narrativas e imagens. Essas narrativas, na verdade, são a sua comunicação não verbal. Aquilo que você conversa consigo mesmo, sobre pessoas, coisas e lugares, antecipando situações, estado de luta e fuga que o estresse causa a gente fazer e resgatar tudo do passado e constituir de novo a mesma narrativa para as mesmas coisas. O maior problema é que a gente não percebe durante o dia que essas narrativas levam a gente sempre ter o mesmo resultado, certo? E aí, acoplado a essas narrativas, tem as imagens que você mesmo produz, porque nós temos a capacidade, através do cérebro, de criar essas imagens. E a gente fica nesse diálogo interior profundamente. Então, a sua realidade interior de pensar, agir e sentir é resgatada das suas experiências. Então, a fusão entre mente e corpo faz com que você entre como protagonista desses episódios com narrativas e imagens o dia inteiro. Então, esse é o primeiro passo para você entender o limite das suas visões. Vamos para o segundo agora. Eu quero colocar esse próximo tema aqui, tá? O segundo passo para você entender e ampliar o limite das suas visões a partir do seguinte: nós somos a cópia daquilo que nos cerca. As interatividades que nós temos com pessoas, coisas e lugares faz com que a gente crie memória, crie experiência. E é isso que a gente resgata para poder responder para o mundo. Então, se aquilo que está instalado dentro das matrizes, no seu subconsciente, vai ser a resposta que você vai dar. Aí vai ter um duelo que vai acontecer dentro de você. Aquilo que você vai responder, né, a qualquer estímulo exterior, aquilo que você gostaria de ser, para você manter como uma fachada, sabe? E atrás o que você realmente é. A maioria das pessoas vivem dentro desse duelo. É dificílimo entender isso, mas é a verdade. E como que a gente cria isso? Através dos nichos. Os nichos faz com que a gente siga algumas regras. A gente vai entender isso agora. Então, dentro do nicho, de um determinado nicho aqui, a gente vai ter uma cultura. E o que é cultura? É quando a gente pertence, por exemplo, a um grupo de pessoas numa determinada localidade, e aquela localidade, ela possui vestimenta, ela possui jeitos, ela possui tradição, a forma de se vestir, a forma de falar. Isso vem por gerações e passa de geração para geração. A cultura é feita dessa forma. Então, dentro de cada cultura, por trás de cada cultura, tem uma crença, que são essas visões de mundo. Se todo mundo compartilha a mesma e vai se fortificando a mesma, aquela região vai ser daquela forma. Porque as pessoas gravam dentro de si as experiências. Então isso fica bem claro para qualquer pessoa. Então, essa crença pré-existente que tem em cada cultura, acaba acontecendo.
ela já está ali rodando no piloto automático já há muito tempo dentro das pessoas e as pessoas reproduzindo as mesmas falas, os mesmos costumes há muitos anos. Quando há uma ruptura no sistema, isso vai, por exemplo, sendo recompactado para uma nova realidade. Somente isso, só muda isso. Então, antes de você nascer, tudo praticamente que você pensa já estava ali brotando. Hoje, com a tecnologia da internet, tudo, você tem todas as informações na sua mão, e aí você tem os buscadores, você vai buscar informação, isso pode ser mudado muito mais rápido. Mas, por trás de cada cultura tem uma crença. E por trás de tudo isso, tem uma ideologia, que não foi criada por você pode ter certeza. E aí, conforme você se torna refém desse sistema que você vive, porque isso está instalado dentro de você já. Porque a crença ou o hábito, eles são criados por forte impacto emocional. Então você vai gravar aquilo que você, por exemplo, mais se identifica. Vai ter um modo de pensar, como eu falei, de se vestir, de agir, de pertencer. Então fica fácil dominar as pessoas. E aí, quais são as suas autovisões de crenças limitantes que você tem? Porque você pertence a esse nicho. Aí você se pergunta, né, o que eu faço depois do trabalho? Nos finais de semana, tempo livre? Quanto tempo eu gasto dando atenção a isso durante o dia? Quem são as pessoas com que eu me relaciono? Quer dizer, para você entender todo esse ciclo, você precisa fazer esses passos aí para você entender o seu momento atual. Porque daí você vai conseguir identificar quais são as suas deficiências como indivíduo para que você consiga mudar esse quadro no pensar, sentir e agir. Porque se você é sempre a mesma pessoa, você vai sempre trazer os mesmos resultados. Então, a fisiologia desse quadro que eu estou comentando aqui é que você emite ondas cerebrais do estresse, que são alta beta e baixa delta e alta alfa. E a gente, ao invés de usar isso de forma correta, a gente usa sempre para poder revisitar um conhecimento que a gente já tem, sai do foco e foca a nossa energia interior do nosso corpo exatamente nessas visões que eu falei no outro tópico e as nossas imagens sobre esse passado que vive se repetindo, né? E aí eu me conecto com aquilo que eu vejo, que é reflexo daquilo que eu sou. Então, se eu me reconecto com aquilo para dar resposta ao estímulo exterior, aquilo que eu estou respondendo é espelho daquilo que eu sou. E se o meu cérebro trabalha dessa forma, produzindo a minha mente, porque o cérebro trabalhando produz a mente, eu revisito o conhecimento e reafirmo ele bioquimicamente. E aí, células nervosas que queimam juntas se fundem juntas. E você fortifica suas gangues neurais, repetindo sempre os mesmos padrões. O próximo bloco, para ficar mais interessante ainda, vamos lá. Então, aqui, ó, para dar um reforço naquilo que foi falado ali, a gente vai observar as principais características. Então, só dando um reforço aqui, seria o seguinte: por trás de cada cultura existe uma ideologia. E essa ideologia geralmente é a manipulação daquilo que eu já acabei de explicar. Se eu crio as minhas crenças e a minha identidade à base de forte impacto emocional ou por repetição, então vamos em duas etapas. Primeiro eu tenho um forte impacto emocional e depois, se eu estou dominando alguém, se eu controlo alguém, entendeu? Por escassez, por medo, por necessidade, eu dou mais daquilo que a pessoa se impressionou para que ela fique presa a mim, para que ela crie um laço comigo, seja de raiva ou seja de aceitação, certo? Que nem eu estou falando ali. Então, por trás da cultura tem uma ideologia e tem uma crença. Já são previamente concatenadas para que você pertença àquilo seguindo aquele padrão. E aí você aceita isso porque você vive na dualidade interior, certo? A indignação, para você provar. Hoje a internet dá voz para todo mundo e você pode colocar para fora a sua raiva. Você acha que, por exemplo, o fato de todo mundo hoje estar falando sobre aceitação por parte de
pessoas que são homossexuais, ou coisa do tipo. Entendeu? Isso sempre existiu. Nunca foi mentira para ninguém, mas todo mundo fica duelando sobre isso. E aí esse duelo faz com que as pessoas busquem nichos onde aceitem elas, onde bata nas costas e fala, pode ficar tranquilo, aqui a gente apoia você. Mas a real intenção por trás é outra. Quando você vê, está seguindo o plano de alguém, você não está fazendo aquilo com bom senso, porque o bom senso é o meio termo, onde começa e termina o meu direito em relação ao seu. Não existe mais isso hoje, todo mundo acha bonito ser feio. E aí sim, você perpetua aquela autovisão baseada na ideologia, na cultura e nas crenças, certo? E aí modela o seu comportamento. E aí você já pode influenciar pessoas para trazer para a mesma coisa, mas na verdade você nem entende o que você está fazendo. Porque o forte impacto emocional das narrativas, baseado nas suas frustrações, eles fazem a narrativa correta para que você se inflame e você fale em nome de... Você nem lembra o quê. Vamos para o próximo. Uma das coisas mais importantes que eu considero para você conhecer algo de alguém é você, primeira coisa, saber fazer questionamentos. Por que eu estou falando isso? Porque aí você encontra isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, que deu um pauzinho. Aqui, ó. Valores e princípios. Através da atitude da pessoa, através do comportamento, você vê o que veio por trás. Valor, princípio e as crenças. Então, como, por exemplo, a atitude, o comportamento é a última etapa, o que vem atrás é muito importante você saber fazer a leitura sobre isso. Então, ao invés de muitas vezes nós sermos reativos, de poder, por exemplo, criticar alguém, a gente tem que aprender a escutar mais, a gente tem que aprender a questionar mais, ficar quieto na hora certa para poder observar com quem que a gente está lidando. Porque hoje tem muita informação e as pessoas se influenciam muito rápido. Que ela está, por exemplo, não é pro lado bom isso, tá? A gente observa isso que não é pro lado bom. As pessoas veem a opinião de alguém aqui, no dia seguinte ela já está com uma outra opinião, e assim vai mudando, vai mudando, vai mudando, mas nunca para ter, por exemplo, uma unidade, né? Para ela seguir um padrão. Ela só segue o padrão variável. Cada hora ela está bebendo numa água. É isso que está acontecendo hoje. Então, os valores e os princípios faz com que você realmente entenda como que as pessoas hoje elas atuam. Então, a forma de atuar, por exemplo, que princípio que eu tenho quando eu penso em família? Que princípio que eu tenho quando eu falo de sociedade? Que princípio que eu tenho quando eu falo de, por exemplo, estar dentro de um grupo de pessoas que trabalham junto? Quais são os seus princípios se você vê uma pessoa em apuro? Quais são os seus princípios quando você vê alguém maltratando alguém? Quais são os seus princípios quando você está ensinando alguém, ensinando um filho, ensinando um irmão, uma irmã? Quais são os seus princípios na hora de uma briga? Certo? Você está tendo alguma discussão acalorada? Você costuma escutar as pessoas? Então, os princípios e os valores de alguém são muito importantes. Não como bonitinho, e sim como para você entender o que está armazenado dentro da pessoa, o que a pessoa traz para a mesa na hora que as situações cobram dela alguma postura, certo? Uma resposta. Aqueles que são mais reativos, por exemplo, quer ver uma questão reativa que às vezes muita gente não para pensar nisso? Quando você está conversando com alguém, quando a pessoa está falando alguma coisa e você já não concorda, você já está interiormente, está de boca fechada, mas já está interiormente pronto para dar uma resposta, porque você acha um absurdo, entendeu? Em retrucar somente o que a pessoa está falando. Mas agora levar a pessoa a pensar que aquilo ali vai trazer um impacto muito negativo, ou que através daquilo que você está escutando, você pode envolver a situação de uma outra forma, e aí sim você realmente ensinar, realmente você colocar aquilo que você sabe como bom senso, certo? Como princípio, como valor, naquela situação, as pessoas não fazem isso. Elas deixam o pau quebrar, sendo reativo sempre. Então pensa nisso, tá? Deixa de ser reativo. Tá, aqui agora é o seguinte. Chegamos aqui na última parte. Aonde eu estou? Vai fazer o exercício para você entender onde você está. E agora você vai entender o porquê que eu estou perguntando isso. Vamos parar para prestar atenção no seguinte. Se nós temos limites para executar algo, para ser, para fazer, para trazer resultado, tem alguma coisa que está errada.
Então, se não há medição, não há reparo. Se há limite, não tem o depois. Como fazer além daquilo. Então, presta atenção. Se eu penso e logo em seguida eu sinto aquilo que eu estou pensando, isso quer dizer com o limite da minha autovisão. Qual que é a base dessa cadeia de autovisão? São as crenças elementares, que são capacidade, merecimento, pertencimento e a sua identidade. Se você foge disso, se você foge desse entendimento, não tem como você saber, como eu falei no outro tópico, de valores e princípios. Então, essa base, junto com valores e princípios, modelam o seu modo de pensar e se sentir como você pensa, resgatando as experiências do passado. Pronto, é isso. E aí faz com que a maioria do tempo você se torne reativo, vivendo o processo de luta e fuga, estresse, liberando adrenalina e cortisol. E hoje em dia com a internet, opa, eu tenho que sentir a dopamina saindo pelos dedos, porque eu estou com o meu telefone o tempo todo conectado a coisas, pessoas e lugares. De uma forma muito fácil, não preciso nem de ninguém. Só estar conectado ali que eu vou sentir essas emoções e eu me vicio. Então, o controle sobre você é muito fácil. Se nós funcionamos bioquimicamente, e todos que manipulam essas redes sociais hoje, e o mundo como ele está formatado através de forte impacto emocional, que você tem que pertencer a um nicho, que atrás do nicho tem uma cultura, que atrás da cultura existem crenças, modus operandi, ideologia, está tudo formatado. Aí você perde a noção dos seus valores e dos seus princípios. Você tem limites de pensar, sentir sobre o que você pensa, sua autovisão sobre as crenças primárias. E aí faz você ser reativo. E você pedir a todo tempo que as pessoas te dêem um tapinha nas costas para te aceitar. Você precisa dessa aceitação. É isso que está sendo vendido hoje. Então presta atenção naquilo que você anda abraçando, que você está matando aquilo que é mais importante, você. Aprenda a avaliar os dados, aprenda a avaliar o andamento daquilo que você faz no dia a dia para você mudar a sua realidade, mudar os seus resultados. A gente fica por aqui. Até o próximo. Até mais.